Eu não entendo. Quando alguém me pergunta o meu signo, eu digo que eu sou ariano, toda pessoa faz uma cara tipo, ixi. Eu nunca entendi e acho que nunca vou entender esse negócio dos signos. Eu também, assim, não preciso entender porque eu conheço o Gopi Krishna, né? E aí o Gopi Krishna é o astrólogo, o mestre dos astros. Enfim, um dia daí eu resolvi procurar saber o que significa esse tal do ariano. Bom, o símbolo do ariano é um carneiro. E quando o carneiro tá bravo, ele abaixa a cabeça e vai com tudo. Daí eu pensei, eu sou um ariano. Dá pra saber só pela minha foto de criança, não dá? Mas quando eu digo que eu sou um ariano, as pessoas também olham assim pra mim e falam, mas você não parece um ariano. Mas quem já trabalhou comigo diz que eu sou ariano sim. Eu sei porque quando eu fico bravo, eu viro um samurai. Pode até ser um samurai zen, mas eu continuo sendo um samurai e bravo. Esse meu comportamento nunca foi assim, eu nunca achei isso um desafio para mim, mesmo porque quem é o ariano aqui sou eu, né? Então é algo que eu sempre vi, algo assim positivo na minha vida, até que eu comecei a praticar o tal do yoga. A primeira vez que eu vi o yoga foi no apartamento do meu primo Lokesh. Ele estava fazendo o Surya Namaskar, que é a saudação ao sol. É uma sequência de movimentos do yoga. Eu achei aquilo super legal. Daí eu perguntei para ele se aquilo lá era tipo uma arte marcial. E ele me disse: é uma arte marcial indiana. Eu falei: uau, eu quero aprender essa arte marcial indiana. Eu sempre fui um apaixonado pelas artes marciais. Eu comecei a praticar o judô quando eu tinha 6 anos de idade. Aí depois eu pratiquei o taekwondo, capoeira e atualmente eu estou praticando boxe, o tiro com arco e flecha, o tiro esportivo. Então as artes marciais sempre foi algo assim que me chamou muita atenção e eu sempre gostei. É algo assim completamente natural para mim. Eu nunca consegui assim jogar futebol, vôlei, basquete, já tentei jogar tênis, eu nunca consegui jogar nenhum desses esportes, mas a luta, eu acho que isso veio da minha genética de ariano. Mas quando eu comecei assim me aprofundar no yoga, eu conheci uma tal da não violência. Eu já tentei gravar um vídeo falando sobre a não violência, mas eu ainda não consegui, porque para mim a não violência é uma das práticas mais complexas do yoga. Ela envolve desde uma ação violenta, desde uma palavra violenta, de um pensamento violento, de uma emoção violenta. Essa violência pode ser contra você mesmo ou contra uma outra pessoa. Então, um simples pensamento negativo é um ato de violência contra você mesmo. O seu pior inimigo não pode lhe machucar mais do que seus piores pensamentos. Essa é uma frase do Buda. Então, parte da prática é você purificar a sua mente, seu corpo, suas emoções, a ponto que nenhuma violência surja dentro de você. Nenhuma. Zero violência. Existe uma tradição na Índia, o Jainismo, que para mim eles são os que praticam a não violência em seu máximo. Eles andam a pé porque de carro ou qualquer outro meio de transporte pode matar muitos insetos quando eles passam. E existem assim alguns que andam até com um leque, eles andam abanando para que eles não pisem em nenhum inseto. Esse é o extremo, né? Se você acha que ser um monge é difícil, agora pensa um monge jainista. Eles consideram, por exemplo, o cabelo, os pelos, barba como seres vivos. Então eles não cortam os cabelos, os pelos, eles arrancam. Imagina você arrancar todos os seus cabelos, arrancar toda a sua barba para não ter que cortar. Não dá para acreditar. Por um lado, quando a gente pensa em algo assim, de arrancar o cabelo, assim, um absurdo, né? Agora, quando a gente olha para os olhos de um monge jainista, é incrível, assim, aquele olhar puro, um olhar de profunda compaixão. Mas daí a gente pensa, tá, se no jainismo você não pode andar de carro, de bicicleta, a pé, se você segue a não violência nesse extremo, quem segue essa religião tem que fazer o mesmo? Então, é sobre esse ponto que eu quero falar hoje. O modelo copia e cola. Durante um tempo eu também achei que para você praticar o yoga, o budismo, você tem que seguir todas essas regras super restritas, né? E para dizer bem a verdade, assim, durante
Um bom tempo, uns 7 anos, eu mais ou menos fiz isso. Eu morava numa comunidade na Índia e eu praticamente vivia como um monge. Foram 7 anos de muito aprendizado e de muita vivência. Lá não tem essa de você ficar sentado no quarto estudando. Lá você tem que viver o que você está estudando. Você lê que quer ajudar os outros e quando sai do quarto é exatamente isso que você tem que fazer. E como é uma comunidade grande, você tem que limpar banheiro, varrer chão, recolher lixo. Tá, daí você diz, isso daí eu também faço em casa, recolho lixo, limpo a casa, né? Só que a diferença é que lá tem dias que passam cerca de 10 mil pessoas. Então você não está tirando uma lata de lixo, você tem que ir com um carrinho para recolher o lixo. Às vezes você precisa de 3 pessoas para ajudar a empurrar o carrinho de tão pesado que fica o carrinho. E é tudo feito manualmente, não tem tipo um caminhão de lixo que passa para recolher as coisas, né? E aí depois que se recolhe todo aquele lixo, você tem que ver o que dá para reciclar, o que não dá, o que dá para vender e o que não dá para vender. Você passa a manhã inteira recolhendo e reciclando lixo. Eu nunca imaginei que, eu vou lá para a Índia estudar o yoga. Eu nunca imaginei que ia terminar reciclando lixo, varrendo o chão, limpando o banheiro. Olha, é dito que nós não somos esse corpo, que nós somos uma consciência maior, que essa consciência está se manifestando através da experiência desse corpo. Legal isso, né? Mas é só você pôr essa consciência na frente de um latão de lixo para reciclar que ela, imediatamente esquece que é uma consciência vivendo dentro desse corpo e sai correndo. Então o processo de purificação da mente vai desde um conhecimento teórico para um conhecimento prático, até que ele se torne parte de você, que você possa agir sem pensar, algo que você se torna aquele conhecimento. Dentro da nossa consciência existem sementes, tendências. Na Índia a gente chama isso de vasanas. Essas tendências podem ser boas ou ruins. Então, dependendo da condição que você está, essas tendências podem se manifestar. Existe um dito que diz: uma faca na mão de um assassino tira uma vida. A faca na mão de um médico salva uma vida. Então, a faca é um objeto e a sua função vai ser determinada por aquele que usa. Os ensinamentos do yoga, eles se adaptam a cada pessoa. Se uma pessoa tem um karma, um dharma, um vasana para ser monge, ele vai ser monge. Mas se ele não nasceu para ser monge, ele vai escolher outra coisa para ser, para fazer. Então ele também vai encontrar um caminho para ele atingir a iluminação sem ser monge. Então, voltando lá para a minha história, eu sou bravo, eu nasci bravo, desde criança eu sou bravo. E agora? O que eu vou fazer? Então os mestres viram diferentes pessoas chegando até eles com essas dificuldades. Eles não nasceram para ser monges e seguir a não violência ao seu extremo, ao extremo de sem nunca pisar numa formiguinha. Você já pensou? Nunca pisar numa formiguinha, nunca matar uma baratinha? Cada um de nós temos karmas diferentes, dharmas diferentes, vasanas diferentes. Então não há como dar o mesmo ensinamento para todas as pessoas. Como que um mestre ensinaria a arte da não violência para um policial? Como que um policial teria que agir sem produzir efeitos ruins para o seu karma, sendo um policial? Então existe também o termo dharma, do propósito de vida. O dharma de um policial é diferente do dharma de um médico, do propósito de vida do médico. Nas escrituras indianas existem 2 mestres, 2 deuses, o Krishna e Rama. Os 2 eram guerreiros e os 2 muitas vezes são representados dentro de um campo de batalha. Mas aqui é importantíssimo falar que ambos também são representantes da não violência. O que é importante aqui nesses ensinamentos é que o caminho do yoga não é só um copiar e colar. O propósito de vida de um monge é diferente de um policial. O propósito de vida de um médico é diferente de um policial. Mas dentro do propósito de vida do policial, quando ele age corretamente dentro do seu propósito, ele estará realizando uma ação correta.
e o resultado em seu karma não vai ser diferente de um monge ou de um médico. Para entender melhor esse ensinamento, eu recomendo que vocês leiam o livro Bhagavad Gita, que fala muito sobre o Dharma e o propósito de vida. É muito importante saber que o yoga e a meditação não são uma fábrica de bonecos, que você entra de um lado, é moldado e depois sai todo mundo igual do outro lado. É importante dizer que no yoga você não tem que usar um tipo de roupa, raspar a cabeça, falar bonitinho, que você tem que ficar falando namastê. Mas hoje é isso que todo mundo espera, que uma pessoa que faça o yoga, a meditação, tem que seguir um padrão, que esse padrão é copiar e colar. Que se você quer falar do yoga ou da meditação, você tem que ser desse jeito ou daquele jeito. No período que eu morei na Índia, eu conheci alguns mestres que fogem totalmente esse padrão que a gente espera que o mestre seja, né? Uma dessas pessoas é Ramesh Balsekar. Bom, Ramesh Balsekar foi simplesmente o presidente de um banco. Opa, banco? Como que um presidente de banco vai se tornar um mestre iluminado? Interessante, né? Então, a iluminação não é algo exclusivo para monges ou para pessoas que falam namastê. Nas minhas andanças, eu tenho conhecido mais pessoas comuns que vivem profundamente os ensinamentos espirituais, que são assim pessoas anônimas que vivem profundamente a não violência, pessoas realmente iluminadas e que ninguém nunca ouviu falar. E Ramesh Balsekar foi uma dessas pessoas que através de suas práticas, que através de seu karma, que através do seu dharma, realizou a iluminação. Uma outra pessoa foi Nisargadatta Maharaj. Ele era um pequeno comerciante e tinha uma pequena mercearia. Um dia ele decidiu seguir o caminho espiritual, encontrou seu guru, 3 anos depois ele se iluminou. Depois disso ele perguntou para o seu guru assim, o que ele deveria fazer. Aí o guru falou, olha, volta para sua vida, volta para sua mercearia e segue ela. Então depois que ele se iluminou, ele voltou para aquela mercearia e continuou seguindo a vida dele. Eu tive a oportunidade de viver com um monge chamado Swami Paratmananda, que conheceu Nisargadatta Maharaj, e aí ele me contou algumas histórias com ele, né? Ele disse que Nisargadatta dava palestras num pequeno quarto em cima da sua mercearia e que ele fumava um cigarro atrás do outro. Opa, um mestre iluminado fumando cigarro? Um mestre iluminado presidente de um banco? Então os mestres viram que cada pessoa tem um karma diferente, um dharma diferente, um vasana diferente. Então eles ensinaram práticas diferentes para cada pessoa. Uma outra prática que eu posso dizer é a prática do arqueiro zen, é o tiro com arco e flecha. Você acredita que está praticando o tiro a um alvo, mas no zen é dito que o arqueiro tem que atirar uma flecha e acertar a si mesmo. Então o que o arqueiro está praticando não é o tiro, ele está buscando atingir um estado de consciência. Assim como na meditação a gente está tentando acertar a iluminação, o arqueiro zen está meditando em movimento, tentando acertar a iluminação que existe dentro dele através do arco e flecha. Na prática do arco e flecha você tem que mirar. Você precisa fazer uma concentração firme, mas relaxada, da mesma forma como na meditação. Nesse momento, a sua mente fica sem pensamentos, porque você está com a mente ativa, objetiva. A mente tagarela fica quieta. Depois de um breve momento no qual você decide soltar a flecha, esse é um momento de insight, porque você não sabe exatamente onde é que está o centro do alvo. E depois que a flecha viaja, atinge o alvo, existe um momento de contemplação. É uma prática que você aprende a desenvolver o seu insight, a sua concentração, a sua contemplação. Mas o que difere no Zen é esse conhecimento. Você busca reproduzir isso, esse estado, essa consciência que você adquire na sua vida. Então, antes de chegar no treino, você já vai praticando o Zen. Durante sua prática, você pratica o Zen.
Depois da prática, você leva esse zen que você aprendeu durante sua prática para a vida. Então os mestres viram que pessoas diferentes, em lugares diferentes, em condições diferentes, precisam de ensinamentos diferentes. Algumas confusões surgem quando a gente acredita que somente um tipo, somente um formato, somente um tipo de pessoa pode atingir a iluminação. Seria muito estranho, muito pretensioso dizer que esse tipo de prática somente é esse tipo ou aquele tipo de pessoa pode praticar. Então a prática uma criança pode praticar. Você não precisa saber ler, você não precisa saber escrever, você não precisa ter um determinado nível de inteligência para praticar. Essa prática é para todas as pessoas. Qualquer pessoa pode aprender a meditar, a fazer o yoga. Existe uma história do Buda que um assassino, Angulimala era o nome dele, ele também se iluminou. E em uma dessas viagens eu vi um monumento em homenagem a ele. Então voltando de novo naquele ditado, né? Uma faca na mão de um assassino tira uma vida. A faca na mão de um médico salva uma vida. Então as ações elas podem ser classificadas como boas ou ruins, positivas ou negativas. Dando um outro exemplo, você pode falar algo para uma pessoa e isso pode machucar essa pessoa com as suas palavras. Você pode provocar uma pessoa com as suas palavras. Você pode ajudar, curar uma pessoa com as suas palavras. Você pode motivar e iluminar uma pessoa com suas palavras. Então, toda ação pode ter resultados totalmente diferentes conforme você utiliza elas. Então, como diz o meu amigo e astrólogo Gopi Krishna, ser um ariano, ser bravo é um desafio que pode te dar uma direção para você se tornar um grande guerreiro da paz. Então todos nós temos habilidades, qualidades positivas e negativas. Para toda habilidade negativa é fundamental que você busque uma atividade para equilibrar essa coisa negativa. É importante aprender e saber como utilizar qualquer de nossas ações de forma correta e coerente. Para mim, ser bravo vai machucar as pessoas, mas ser bravo pode ajudar um policial a salvar uma vida. Então, o yoga é isso, o yoga é para todos, o yoga é para a vida. Namastê, eu sou Nandan. Se você é uma pessoa muito agitada, muito irritada, muito nervosa, você tem que buscar praticar algo que te traga tranquilidade, equilíbrio, práticas para você desenvolver a paciência, a compaixão. Se você é uma pessoa muito parada, muito medrosa, muito tímida, procure praticar algo que te traga confiança, força, segurança, determinação. E você? Você acha que eu sou um ariano bravo? Escreve aqui nos comentários. Namastê! Só há um tempo em que é fundamental despertar. Esse tempo é agora. Então eu convido você, vamos aprender como meditar? Esse curso online foi 100% gravado na Índia e Nepal. Ele traz a técnica de meditação que o Buda ensinou. São 18 aulas teóricas e práticas. Você poderá fazer o download dos áudios de todas as práticas. Então eu quero convidar você. Acesse aprendameditar.com. A sua mente é a fonte da sua felicidade. Namastê.